Qual que é a tua história no Corinthians? Conta pra gente. Dentro do clube. E como funciona a eleição? Porque eu não entendo como funciona essa eleição. Quem vota, como pode votar? Dá para daqui para frente a gente colocar o sócio torcedor para votar também? Porque isso é eu cheguei no clube há 40 anos mais ou menos, e eu fui para jogar futebol. Fui fazer peneira, passei nas peneiras. Depois eu fui futsal federado, fui profissional e depois voltei para o clube. Que posição você jogava? Sempre atacante de beirado ou centroavante. Rápido? Fui rápido e goleador, sempre fiz palavra. Todo mundo que... Tá, eu tenho um monte de ouvinte aqui, principalmente tem um monte de pessoas do Corinthians que te seguem, pode falar isso. Coloque nos comentários se é verdade aí, se ele era goleador mesmo, hein? Sempre joguei de centroavante. Vou te falar, cara, que tá com quantos anos? 60? Vou fazer 60 em janeiro. Entrar em forma e você entra no time aí, eu cara. acho que qualidade, pelo menos ali... No mínimo pra correr uns 10 minutos no final. Aí. Qualidade, visão de jogo para deixar o atacante sempre ali na cara, a gente faz, porque hoje a assistência é muito importante, por isso que hoje a gente monitora atletas pela assistência também, o scout dele é minutagem, assistência, enfim. Então você entra na peneira? Entrei na peneira, passei na peneira, fiquei 6 meses treinando, depois sofri acidente, aí parei pouco de futebol, sofri acidente de moto, na época o jogador podia ter moto, né? Depois, ferrou o braço, perna, tudo? Tem enxerto aqui e tal, o braço. E aí enfim, parou? Parei aí eu trabalhava com agência de publicidade. Mas enfim, a DPZ, trabalhei muito. Trabalhando na DPZ? A gente trabalhou muito na DPZ, minha produtora fez muita coisa na DPZ na época do Austin Oliveto. Que legal. Trabalhei com o Saragossa, Petit, antes do Oliveto saindo. Antes do Oliveto, trabalhei direto com o Oliveto, até joguei futebol com ele, a gente tinha amizade. Corintianaço também, Corintianaço, né? A gente estava muito junto, Geller, Regines. Tem contato com ele ainda ou não? Eu estive com ele acho que uns 2 meses atrás, se eu não me engano, na Arena. Ele tá ativo ainda? Ele mora em Londres, ele é conselheiro hoje de algumas empresas, até mas do Corinthians, teve uma época que ele era bem ativo. O Corinthians hoje tá afastado. Não, tá afastado. Mas gente muito profissional. Quero trazer ele aqui. Profissional tremendo, um cara inteligentíssimo. A DPZ na época era... E até me criticaram que eu não trabalhei na DPZ, tive que provar. Até com eu sou aposentado também, isso mostra a nossa idoneidade, porque a gente começou a trabalhar cedo. Sou aposentado pela Previdência, tive que mostrar até minha aposentadoria, carteira profissional trabalhou na DPZ. Porque até isso eles usaram. Porque eu falo assim, graças a Deus, eu fui jogador, conheço um pouco de futebol. Fui publicitário e conheço um pouco de marketing. A gente faz diferença você ter esse jogador, né? Fui comerciante, tive loja no Brás mais de 30 anos, então a gente entende de varejo, de atacado e de negócio. Sou empreendedor, sou visionário. A gente montou um projeto bem legal que eu trouxe aqui. Deixa eu ver. Para você aqui, uma revista bem bacana. Olha aqui, ó. Com 100 páginas. Aqui, entendeu? Bem bacana. Tá aí, você vai ter o prazer de ler. Tem várias situações que a gente quer para o Corinthians, tudo registrado em cartório, olha que legal, mostrando a nossa idoneidade. Pela primeira vez na história, os 100 primeiros dias de administração de um presidente, no qual o torcedor pode cobrar, o sócio pode cobrar. Bem legal isso. Olha que bacana. Meu pai, a gente fez um episódio aqui que meu pai tatuou esse símbolo antigo do Corinthians no braço, cara. E meu pai tem 70 e tantos anos aqui e ele fez ao vivo, cara. Nunca tinha feito tatuagem, que bacana. Eu gosto também, nunca tinha feito. Era contra até tatuagem, acabei fazendo Nossa Senhora, que é minha protetora. Então, meu pai fez depois de velho. Minha filha, e eu morro de vontade de fazer uma do Corinthians, mas dói isso, eu tenho medo, eu não gosto. Sei lá. Faz uma promessa aí, se for. Não é? Vamos fazer aqui? Promessa. Então, ó. Se eu for presidente, eu vou fazer a tatuagem do Corinthians. Exato. E eu faço. Bom, se o Corinthians for. Não se você ganhar, porque o André também vem aqui. Eu não tô torcendo pra ninguém. Tô torcendo pelo Corinthians. Mas se o Corinthians for campeão ano que vem, não importa do que. Eu vou fazer uma tatuagem do Corinthians também. Eu vou fazer a do Corinthians também, que não gosta de tatuagem. E quando minha filha teve um problema muito sério... E você volta aqui? Volto com o maior prazer, sempre. Faz a tatuagem aqui, ou antes ou durante o programa, ou depois, fechado aqui. Fechado. E aí foi uma promessa que a gente fez, acabei fazendo, inclusive na minha mão, para me abençoar sempre. Minha filha teve um problema de saúde muito grave, ela fazia USP na época, estava na USP em Pirassununga, recebi uma ligação 1h30 da manhã, foi o pior momento da minha vida. Imagina, e deu certo? Deu certo, graças a Deus. Minha filha está curada. Com quantos anos agora? 25 anos. Você tem um filho só? Tenho uma filha e um menino que eu trato como meu filho, que é meu afilhado, meu sobrinho, filho da minha irmã, mas cuidei, crio até hoje, trabalha comigo, cuida dos meus negócios. É meu filho também. E como funciona? Explica para quem não entende como funciona a eleição no Corinthians e como pode mudar. Estava até te falando, né, que cheguei no Corinthians e através de jogar futebol, joguei pela seleção do clube, joguei no Master um bom tempo. E através do futebol eu vi que eu arrastava voto. Eles viram que eu arrastava voto. Foi onde eles me chamaram para ser conselheiro, consultei minha família, minha filha, pai, não tem nada, né? O que é ser conselheiro? Conselheiro
No Corinthians hoje até que vale alguma coisa, porque hoje o conselho está muito dividido em termos de oposição à situação. Mas até um tempo atrás não valia para nada, porque você hoje, há um tempo atrás, você levantaria a mão, questionar qualquer coisa, o nego arrancava a sua mão. Sério? Então é o seguinte, conselheiro do Corinthians não vale para nada, diferente da nossa gestão, que nós queremos renovar esse conselho. Por isso que eu peço voto para nossas chapas de oposição, que votem para nós, porque nós precisamos renovar esse conselho, porque eu preciso de um conselho hoje atuante, com responsabilidade, para que ajude a gente a aprovar grandes projetos, porque nós vamos ter grandes projetos para o Corinthians. Então eu preciso de um conselho participativo que nos ajude. Nós vamos trazer essa responsabilidade de volta para o conselheiro. E um dos projetos meu, para você ter uma ideia, que eu queria e quero, é que o presidente, diretor, conselheiro se responsabilize pelos seus bens. Porque aí ele vai pensar 2 vezes antes de votar em uma aprovação ou reprovação. Acho que a gente tem que, como eu brigo também para as mulheres, desde 2018, eu brigo para a mulher que é o 0. Geralmente o titular ele é 00. Tá. E o 01 é o dependente, seja homem ou mulher. Mas nós temos acho que 7 ou 8% de mulheres que é o 00 que tem direito a voto. É muito pouco. Claro. Então automaticamente, na época já era meio difícil o fiel torcedor ter direito a voto. Então nós implantamos isso. Vamos colocar a mulher também para ter direito a voto, mesmo porque essa gestão, quando pegou o clube, tinha mais de 12 mil associados. Hoje nós estamos em média com 3. Olha quanto caiu. E a mulher, ela sabe que a família precisa. Então, você dando condição para a mulher dentro do clube, uma voz ativa, uma voz mais forte, ela cria atrativo para a família, ela tem uma voz ativa porque ela possa aprovar projetos para que ela possa também fazer com que o clube funcione, que é isso que nós queremos. Então, desde 2018 eu brigo para isso. Através disso, eu fui participar mais da diretoria, fui eleito conselheiro e depois que eu fui para o departamento de base, eu fui entender que estavam me usando, eu arrastava voto, foi onde eu me desliguei, porque eu vi muita coisa errada, coloquei muita coisa. Pode falar o que você viu? Pode, jogadores que com porcentagem, alguns conselheiros com jogador de 34 anos na época, na base. Tinha um monte de situações 34 anos na base. Tinha jogador no Flamenguinho na época de Guarulhos, que era uma parceria que tinha. Tinha coisas assim, muito absurdas, cara. E tudo isso custando dinheiro. Custando dinheiro pro Corinthians. E foi onde a gente não concordou, parte administrativa estava errada, nós demos sequência num trabalho maravilhoso que nós pegamos, que foi campeão da Taça São Paulo, demos seguimento, ganhou tudo que você imagina. Eu lembro. De base, campeão do mundo, Copa do Brasil em 103 anos, o único título foi na nossa gestão. O que vocês faziam na base que dava tão certo e hoje não se faz mais? Porque a gente entendia de futebol, né? Modéstia à parte, a gente chegava até antes, a gente tinha uma equipe maravilhosa, com o Claudinei Alves, Rodrigo Giraldi, o Dida, o Matoso, o André Momesso. Nós tínhamos uma equipe maravilhosa que entendia de futebol, enxugamos tudo que tinha que enxugar. Por isso que eu te falo que futebol é planejamento. Nós tínhamos uma folha salarial de 2,8 milhões ali mês. Nós abaixamos para 1,300. Acabamos deixando lá, diminuindo a parceria com quase 1 milhão. E fomos campeão de tudo. E na nossa gestão, com o segmento da garotada que estava sendo formada antes, na nossa gestão subiu mais de 13 jogadores profissional, dando mais de 300 milhões de receita para o Corinthians no ano. E dando uma economia maravilhosa. Isso é gestão, é planejamento, é entender, é colocar pessoas sérias, pessoas técnicas que conheçam das coisas para poder fazer. E é isso. Você imagina eu com um simples carguinho de assessor, que inclusive o Andrés na época pediu minha cabeça, porque a gente estava fazendo trabalho. Nós nos orgulhamos, porque nós começamos a aumentar a porcentagem da garotada na base. Quando nós chegamos na base, tinha garoto com 5% para o Corinthians e 95% para empresário. Como assim? Então, para você ver os absurdos. Começamos a aumentar para 70%, 80%, até 100%. Você imagina eu com um simples carguinho, sem caneta, de assessor, que é o que o Andrés falava. Imagina eu com caneta na mão como presidente, o que a gente vai fazer e por entender de base. Por isso que eu te falo, a nossa base ela vai fabricar jogador o tempo todo. Se hoje sobe 2, 3, na nossa gestão tem que subir 6, 7, 8 jogadores. Nós vamos estruturar para que a base tenha uma condição de fabricar jogadores para o Corinthians e para o mercado. E aí eu vi que eu arrastava voto. E é onde eles me levaram. E aí a gente se desligou, virei oposição. Esse racha aconteceu que ano? Em 2016 para 2017. Aí você se candidata? Não, aí através desse grande trabalho, porque não é simples, você presidente, não é assim que funciona. Você tem que ter uma base e essa base tem que te escolher. E pelo trabalho que nós fizemos, sério, profissional, honesto, com a vida limpa, ficha limpa, tudo tranquilo, meu nome foi escolhido para sair como candidato. E eu vi que a oposição ia se dividir muito naquela época, eu abri mão. Ah, é? O nome mais indicado para sair como presidente em 2018 era o meu. Tava tudo certo. Eu acabei abrindo mão, fui convidado inclusive na época pelo Roque Stadini para ser o vice, acabei aceitando. Abri mão também por quê? Aprender um pouco mais, tinha outras pessoas na minha frente, fui estudar, fui fazer gestão esportiva na Universidade de São Paulo, gestão de marketing, gestão técnica, e fora isso também adquiri mais experiência em termos de política, porque eu nunca vivi política, eu vivo política no Corinthians há 13 anos para cá, fui entender mais coisas. Então tudo foi dando certo, tivemos uma votação boa em 2018, em 2020, Augusto é você, nós vamos abrir mão,
praticamente ali, quase a gente sai já como candidato único, coisa histórica, desde os anos 60, um candidato não unia a oposição. Em 2000, agora em 23, todo mundo chegou para nós, você teve uma votação maravilhosa, você tem um chão do clube, você é um cara carismático, você é um cara que conhece muito bem de Corinthians, e a gente gostaria todo mundo de apoiar você. E a gente conseguiu unir essa oposição total para isso. E também porque o time, o clube, a opinião pública, todos estão cansados do que essa gestão vem fazendo há 17 anos. Todos cansaram. Todos agora viram que o Corinthians estão precisando de socorro, todos viram que o Corinthians não aguenta mais uma gestão dessa chapa que está aí. Então o pessoal quer mudança e graças a Deus hoje a gente tem uma grande condição de vencer essa eleição. Dia 25 é o dia da eleição. Nossa chapa é Augusto Melo, agora é número 12 pelo fator da urna eletrônica, do TRE, uma urna muito confiável. Nós temos hoje um departamento, nós temos hoje uma comissão eleitoral muito respeitada, temos agora os integrantes muito respeitados, pessoas sérias, temos um presidente do conselho sério que está dando todo o suporte. E o fator também urna eletrônica do TRE nos dá uma segurança muito grande. Então aí tivemos que modificar, porque na eleição passada foi o nosso nome, Augusto Melo. Hoje é Augusto Melo, mas o número é 12. Então o associado ele tem que votar no número 12. Então vai haver essa eleição no dia 25 e também vai haver eleições das chapinhas. O que são as chapinhas? É um grupo formado de 25 integrantes que representa cada chapa no conselho. Vão ser eleitos 200 conselheiros trienais, dividido em 25 cada chapa. Tem 16 chapas inscritas. Vão ser eleitas 8 e as duas mais bem votadas até a 10ª ficarão como suplentes. E por isso que eu peço o voto para todas essas chapas nossa de oposição, porque nós precisamos ter oposição lá e no clube todo mundo quer uma oposição unida para que a gente possa tirar o Corinthians dessa situação. Como que está a pesquisa de boca de urna? Já tem alguma coisa ou não? Já, a gente tem grande vantagem, todos lá sabem que a gente está batendo 78% a 80%. A chance é muito grande. Claro que pra gente isso não vale nada. Se você pegar hoje aqui a internet, a rede social, a gente chega a bater 98, 95, 97, que não vale nada para nós. O que vale é pé no chão, é o dia que abrir a urna, contar os votos, é assim como o juiz acaba uma partida de futebol que você sabe quem é o vencedor. Então a gente está muito pé no chão, trabalhando, isso só incentiva mais ainda a trabalhar. A pesquisa nos favorece muito, o sócio acordou, precisa de mudança, os remidos, vitalício, todo esse grupo de oposição, eles acordaram, eles vê que hoje a única chance de tirar essa situação que está aí é o Augusto Melo. Vamos abrir uma votação no chat, tá? Coloca o nome dele e do André. André, a gente está esperando que venha aí, parece que vai rolar também para falar das propostas. Eu queria um debate, mas não toparam, né? Você toparia um debate? Claro. Vou propor pro André, nem sei se vai dar tempo. Eu acho que, nós tivemos, até peço desculpa pro corintiano no geral. Só teve um debate? Nós tivemos um debate, era para ter 3, 4 seguidos. Tivemos um na TV Gazeta, que tinha tudo para entrar para a história. Isso serviria de referência nos outros clubes também, que é bem bacana para o torcedor poder entender, conhecer os candidatos, conhecer as suas propostas. E de repente eu fui atacado demais, até pedir para o candidato que vamos falar de proposta, deixa esses ataques para depois, vamos falar de proposta para que o torcedor nos conheça. E ele ao contrário. Ele começou a atacar e eu fui obrigado também, porque se eu não me defendo, todos que estão aqui do outro lado vai falar, poxa, ele está sendo atacado, ele é conivente. E aí a gente tentou lá lançar esse plano que eu te trouxe agora, com uma revista fantástica, lançamos lá no dia, tá aí, é só você entrar, tem um QR Code na nossa rede social, Augusto Melo Oficial, você vai conhecer todas as nossas propostas. E dali para cá, esconderam o candidato, né? Você tenha visto aí o que passou agora, o vice-presidente deles tentando me atacar na Câmara Municipal, que é um absurdo. Falando o quê? O próprio presidente. Falando de racismo, que a gente deve falar daqui a pouco também, falando desses absurdos. O próprio presidente, né? É a segunda vez que ele monta uma coletiva e nessa coletiva vem falar do Augusto Melo. Essa coletiva, qual foi o intuito, você acha? Eu acho que é esconder o candidato deles, porque o candidato dele não aparece mais, não dá entrevista. Não apareceu mais em nenhum lugar. Entendeu? Estão escondendo ele e essas pessoas estão na linha de frente dele tentando blindá-lo. E ao contrário, né? Nós queremos o candidato que venha, né? Ele não pode ter essa omissão. Eles não podem proteger ele. O torcedor tem que saber. Tudo bem que é lá dentro que o clube que vota, não, tem mas que a saber. opinião pública, o Corinthians tem mais de 35 milhões de proprietários, de donos, de torcedores. Então ele tem que expor o que ele quer. Agora ele não expõe, não tem projeto, não tem planejamento. Por isso que eu falo, eles estão naquele mundinho fechado, eles acham que toda eleição vai ser a mesma coisa. Toda eleição eles vão chegar lá com obras eleitoreiras, que é um absurdo, inauguraram uma sede de um departamento no clube, que era um desenho, montaram o outro, não tem nenhum bar, não tem ar-condicionado, ridículo, montaram às pressas, sabe? O sócio do clube social ele não vai entrar mais nessa. Acabou isso, já foi o tempo que
chegava essa época de gestão, montava aí, o departamento precisa do quê? De um chuveiro, vamos lá para um chuveiro, precisa do quê? Uma areia melhor, uma quadra melhor. Então eles fazem isso sempre nos 2 últimos meses de gestão, de término de gestão, para tentar comprar o sócio. Só que o sócio acordou, né? E isso é um dos motivos que nós não queremos celular no dia da eleição, que também pelo TRE aqui na eleição pública ele é proibido. Justamente por isso, para não ter esse voto cabresto. Nosso clube é um clube antigo, acho que está na hora de uma renovação, está na hora de novos administradores, para que o Corinthians comece daqui para frente uma nova era, uma remodernização. O Corinthians precisa uma reformulação no geral, cara. Ninguém aguenta mais isso.